eu falo inglês faz 14 anos. Eu aprendi no colégio e tal, mas aprendi daquele jeito, assim, sabe? Putz, não aprendi direito. Eu estudei no colégio, assim, mas eu não aprendi definitivamente. E, e eu estou fazendo uma mentoria para melhoria do sotaque, para melhoria da pronúncia. Mas eu acabei descobrindo, talvez isso possa ser super bacana agora, Thiago, para a gente falar sobre isso, porque eu comecei a descobrir, inclusive, estava falando por esse... Ele é um americano e tal, que faz essas mentorias, e eu falei para ele que eu comecei com algo que eu gosto pra caramba, que é pronúncia, que é o sotaque, que é entender as palavras, entender... Putz, abrir um pouco aquela palavra ali. Tem palavras, por exemplo, cozinha, eu falava errado. Palavras como dentro, eu falava errado. Não falava errado, assim, a pronúncia não estava perfeita, assim, a pronúncia não estava certa e tal. E eu fui descobrindo que através do meu estudo neste ponto específico, eu fiquei interessado em muitos outros assuntos. E aí eu vou dentro do inglês. Então, por exemplo, tem pronúncia, mas também tem a tua retórica, mas também tem a tua gramática, mas também tem o teu vocabulário, que muitas pessoas acabam focando nisso, né, vocabulário e gramática. Mas também tem a tua eloquência, quanto bem você fala, tem a tua capacidade de disseminação de conteúdo, e tem uma coisa, Thiagão, que é o seguinte, uma característica que eu nunca tinha ouvido falar, e me ajudou bastante a compreender o mundo, inclusive. E eu vou fazer uma analogia se a gente estivesse no meio da savana, aqui, tá? Se a gente está no meio da savana, a gente encontra um leão. Cara, um leão, instantaneamente, seu cérebro sabe, você não precisa contar um leão, você já sabe. Da mesma forma como você consegue contar instantaneamente, 1, 2, 3, 4, 5, você consegue instantaneamente, você consegue descobrir. Você olha um grupo de 4, você sabe que tem 4. Se você encontra um grupo de 4 pessoas conversando, você sabe que tem 4. Então, sim, nós crescemos, nós evoluímos, o nosso cérebro é muito bom para identificar até 7 ou 8. A gente consegue identificar. Esse é o nosso limite. Assim. A gente tem um limite desse nosso processo. E aí depois a gente tem que começar a contar. Tem uma característica que a gente leva para vários lugares. Para desenvolvedores, eu sei que tem bastante gente que é dev aqui, pelo menos que eu trouxe para cá. Tem alguns devs que eu conheço, que, assim, dentro de um arquivo de código, se você estiver desenvolvendo um aplicativo, dentro de um arquivo você tem que ter no máximo 7 funções ali. A complexidade não pode ser maior do que isso. Você não pode ter um arquivo de 1.500 páginas. Uhum. Se você estiver escrevendo um livro, e eu estou sem um livro aqui, tem um livro que eu gosto pra caramba que ele segue exatamente isso. Ele segue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acabou. São só 7 tipos de capítulo. Dentro de um capítulo só tem 7 headers. Assim, é espetacular como o cara pegou isso e trouxe pra gente. E tem uma coisa legal. Falando... Desculpa te cortar, mas quando a gente está estudando UX, quando você vai ler lá o livro do design do dia a dia, né, o design das coisas do dia a dia, do Don Norman, ele fala que a nossa memória curta, né, o short-term memory, né, a nossa memória curta, ela consegue armazenar 7 informações simultâneas. Você acha que isso ou não tem nada a ver? Não é dele, assim, mas é verdade. Assim. Isso é pesquisa, putz, não tem como. Isso faz parte da nossa capacidade humana. E aí, falando nisso, dentro desse estudo de inglês, eu me deparei com um teste que eu nunca tinha feito na vida, que é um teste justamente sobre chunking, assim, sobre pegar coisas e implementar. Então, por exemplo, se eu disser para você em português, a menina foi para a escola apesar de estar com a perna direita quebrada. Eu tenho certeza que você conseguiria repetir tudo isso. Por quê? Porque para você coloca a cena. Exato. A menina foi para a escola, é uma informação. Apesar de estar com a perna direita quebrada. Putz, aí tem umas 4 informações ainda. Mas a menina ir para a escola é um negócio só para você. Você entende que é um chunk. Quando você vai adicionando apesar de estar com a perna direita quebrada, aí tem algumas outras coisas que você tem que reparar. Isso é muito fácil para se você é nativo. Se você estiver aprendendo uma nova língua, e eu te desafio a fazer, inclusive, esse desafio não em inglês, mas em francês, que eu sei que você fala muito bem, você vai ter dificuldade. Por quê? Porque não é natural a gente armazenar. Porque, assim, as pessoas, o que ele fala assim, quando você está começando a falar inglês, ou imagina que alguém está aprendendo a falar português. Você fala assim,
Manuel está lendo um livro. Ao invés de pegar Manuel está lendo um livro, tem 3 ou 4 no máximo blocos, ele vai entender. Manuel está lendo um livro. Já são 6. Aí já... Para você era 3 ou 4. E isso é muito maneiro. Assim. Então, acho que o que eu quero dizer aqui é o que você está aprendendo pode ter múltiplas coisas aqui no meio que te faz abrir a cabeça. Então não é só vocabulário, então não é só gramática, então não é só pronúncia, então não é só o sotaque, mas também é a tua retórica, a tua lógica, a tua capacidade de condensação de informações. Um monte de coisa eu tô achando super maneiro. Quando você prepara suas talks, você pensa nisso? Você fala, peraí, como que eu vou organizar o chunk de informação de uma forma que eu acho que as pessoas vão assimilar nesses blocos aqui, baseado no que eu conheço daquela audiência? Você bota isso em prática? Como é que funciona? Cara, acho que é uma boa reflexão que eu tive, mind blown, depois deste papo específico. Inclusive, no papo de hoje eu acabei falando sobre isso para ele. Mas uma das coisas que eu aprendi logo quando eu comecei a capacitar profissionais em tecnologia, eu trabalhava numa multinacional e aí eu lembro que uma das pessoas que me ajudava era uma pessoa de educação. Então, dentro da companhia tem uma área de educação e tal, e ela tinha um material enorme, assim, falando sobre educação, falando sobre mecanismos de aprendizagem, etc. E uma das coisas que ela me falou e ficou na minha cabeça, não é nem 7, mas é 3. Ela falou, Felipe, sempre quando você for falar sobre alguma coisa, são 3 coisas. Então, primeira coisa, capacitar... Desculpa, vou dar um caso específico agora, tá? Mas imagina se tem um processo. O primeiro processo é a atração de profissionais, fazer com que as pessoas fiquem interessadas no teu produto. Seleção e trazer o pessoal para dentro. Essa é uma coisa. Segunda coisa é a capacitação das pessoas. Todo o processo de capacitação, todo o tempo que você vai passar, tal. Terceira coisa, esse pessoal on the job, entregando resultado, trazendo tal. É o que ela falou. Depois desses 3, se você tem mais informações, sempre desce em cima desses 3. Então, na parte de seleção e atração, pode ser atração de pessoas, construção de copy e seleção das pessoas, em entrevistas. Aí, seleção das pessoas pode abrir mais ainda. Entrevista técnica, entrevista de pessoas e entrevista com peer review. Então, na nossa cabeça é muito fácil você armazenar essas 3 grandes coisas. Pega uma das melhores apresentações que já foram feitas no mundo, né? Aquela apresentação do Steve Jobs com o iPhone. São 3 coisas que eu tenho para apresentar para vocês hoje. Um iPod Touch, um iPod com capacidade Touch, um telefone e um navegador para web. Um iPod com tela Touch, um telefone e um navegador para web. Cara, vocês estão entendendo? É uma coisa só, etc. Fica na cabeça, cara. Ele abriu a apresentação assim. E aí depois ficou 1h30 apresentando o iPhone e tinha muita coisa legal, cara. Mas essa reflexão de 3 coisas, assim... tanto ajuda a gente, e aí eu vou trazer uma reflexão aqui, vou deixar você comentar um pouco sobre isso, mas ajuda até a gente definir objetivos para a nossa vida, objetivos para a nossa empresa, objetivos para a nossa carreira. E por isso que eu incentivo para que todas as pessoas que são juniores nas suas habilidades, que estão começando nas suas habilidades, é uma das coisas que eu sempre falo, assim, se você pegar um ponto específico e focar muito naquilo, você pode ser muito melhor do que um sênior naquele ponto específico. Por conta do foco, por conta da toda a dedicação, por conta do quanto você consegue evoluir. Tem uma série de outras coisas que um profissional sênior traz, que é a habilidade de eloquência, a habilidade de trazer o contexto como um todo, entender a arquitetura, entender o processo. Mas aqueles pontos específicos você pode se tornar um profissional muito valioso por aprender e ser muito dedicado e ser muito especialista naquele ponto.